Olá, esse é o Lendo Entre Linhas, um canal dedicado à leitura, interpretação, comentários e análises de todos os tipos de livros. Eu sou Andresa, a sua narradora. Seja bem-vindo, se acomoda, fica à vontade. Vamos desfrutar juntos de uma boa leitura? Livro 3, capítulo 9. Há sempre após uma morte algo como uma estupefação que se desprende. Tão difícil é compreender essa sobrevinda do nada e resignar-se a acreditar nela. Quando percebeu, no entanto, a imobilidade de Emma, Charlie lançou-se sobre ela gritando: "Adeus! Adeus!" Romé e Canivet o arrastaram para fora do quarto. "Modere-se!" "Sim", disse ele debatendo-se. "Serei razoável. Não farei nenhum mal. Mas deixem-me. Quero vê-la. É minha esposa." E chorava. "Chore", retomou o farmacêutico. "Dê a natureza ao seu curso. Isso o aliviará." Tendo se tornado mais fraco que uma criança, Charlie deixou-se conduzir a escada abaixo para a sala e Monsieur Romé logo voltou para casa. Ele foi abordado na praça pelo cego que, arrastando-se até Yonville na esperança da pomada antiflogística, perguntava a cada transeunte onde morava o boticário. "Ora, vamos! Como se eu não tivesse mais nada com que me preocupar. Ah, paciência, volte mais tarde." E correu para a farmácia. Precisava escrever 2 cartas, fazer uma poção calmante para Bovary, encontrar uma mentira que pudesse esconder o envenenamento e redigi-la como artigo para o Fanal, sem contar as pessoas que o esperavam para obter informações. E quando todos os habitantes de Yonville já tinham ouvido a história do arsênico que ela havia tomado por açúcar, ao preparar um creme de baunilha, Romé mais uma vez retornou à casa de Bovary. Encontrou-o sozinho. Monsieur Canivet acabara de partir. Sentado na poltrona junto à janela, contemplando com um olhar idiota os ladrilhos da sala. "Seria preciso neste momento", disse o farmacêutico, "o senhor mesmo marcar a hora da cerimônia." "Por quê? Qual cerimônia?" Em seguida, em uma voz balbuciante e assustada: "Oh, não é? Não, eu quero agradá-la." Romé, por compostura, pegou uma jarra da prateleira para regar os gerânios. "Obrigado", disse Charlie. "O senhor é bom." E não terminou, sufocando sob a abundância de lembranças que aquele gesto do farmacêutico lhe trazia. Então, para distraí-lo, Romé achou por bem falar um pouco de horticultura. As plantas precisavam de umidade. Charlie baixou a cabeça em sinal de aprovação. "Além disso, os dias ensolarados agora voltarão." "Ah", disse Bovary. O boticário, no limite das ideias, pôs-se a abrir com cuidado as cortininhas da vidraça. "Olha, aí vem Monsieur Tuvache passando." Charlie repetiu como uma máquina. "Monsieur Tuvache passando." Romé não ousou falar-lhe dos preparativos fúnebres. Foi o eclesiástico que conseguiu resolvê-lo. Bovary trancou-se no escritório, pegou uma pena e, depois de ter soluçado por algum tempo, escreveu: "Quero que a enterrem com seu vestido de noiva, sapatos brancos, uma coroa. Seus cabelos deverão ser espalhados sobre os ombros. 3 caixões, um de carvalho, um de mogno, um de chumbo. Que ninguém me diga nada, eu terei força. Que seja posta por cima de tudo uma grande peça de veludo verde. Assim o desejo. Façam-no." Aqueles senhores estranharam muito as ideias romanescas de Bovary e logo o farmacêutico foi lhe dizer: "Esse veludo me parece supérfluo. A despesa, além do mais..." "Isso lhe diz respeito?" gritou Charlie. "Deixe-me. O senhor não a amava. Vá embora."
O eclesiástico o pegou pelo braço para fazê-lo dar um passeio no jardim. Discorreu sobre a vaidade das coisas mundanas. Deus era muito grande, muito bom. Era preciso submeter-se aos seus decretos sem murmurar, até mesmo agradecer-lhe. Charlie explodiu em blasfêmia. Eu o abomino. O seu Deus? O espírito de revolta ainda está no Senhor? Suspirou o eclesiástico. Bovary estava longe. Caminhava a passos largos ao longo do muro, junto à espaldeira, e rangia os dentes, erguia ao céu olhares de maldição, mas nenhuma folha se mexeu. Uma chuva leve caía. Charlie, que estava sem camisa, acabou por começar a tremer. Voltou e sentou-se na cozinha. Às 6 horas, ouviu-se um barulho de ferragens na praça. Era a andorinha que chegava. E ele ficou com a testa encostada na vidraça, vendo descer um após o outro todos os passageiros. Félicité estendeu-lhe um colchão na sala. Bovary jogou-se sobre ele e adormeceu. Ainda que filósofo, Monsieur Homais respeitava os mortos. Assim, sem guardar rancor contra o pobre Charlie, voltou à noite para velar o corpo, trazendo consigo 3 volumes e uma pasta, a fim de fazer anotações. Monsieur Bournisien estava lá, e 2 grandes círios estavam acesos na cabeceira da cama que havia sido tirada da alcova. O boticário, para quem o silêncio pesava, não tardou em formular algumas queixas sobre aquela desafortunada jovem senhora, e o padre respondeu que tudo o que restava era rezar por ela. No entanto, retomou Homais, das 2 coisas uma. Ou ela morreu em estado de graça, como se exprime a igreja, e então não tem nenhuma necessidade de orações, ou faleceu impenitente, e essa, eu creio, a expressão eclesiástica, e então... Bournisien o interrompeu, replicando em um tom brusco que nunca se deveria rezar menos. Mas, objetou o farmacêutico, visto que Deus conhece nossas necessidades, a que pode servir a oração? Como? Disse o eclesiástico. A oração? O senhor acaso não é cristão? Perdoe-me, disse Homais. Admiro o cristianismo. Foi o primeiro que libertou os escravos, introduziu no mundo uma moral. Não é disso que se trata. Todos os textos... Quanto aos textos, abra a história. Sabemos que foram falsificados pelos jesuítas. Charlie entrou e, avançando em direção à cama, puxou lentamente as cortinas. Emma tinha a cabeça inclinada sobre o ombro direito. O canto da boca, que se mantinha aberto, formava uma espécie de buraco negro na parte inferior do rosto. Os 2 polegares estavam curvados nas palmas das mãos. Uma espécie de poeira branca salpicava-lhe os cílios e os olhos começavam a desaparecer em uma palidez viscosa que parecia uma teia fina, como se aranhas tivessem tecido sobre eles. O lençol afundava desde os seios até os joelhos, elevando-se em seguida na ponta dos pés. E parecia a Charlie que massas infinitas, um peso enorme, pesavam sobre ela. O relógio da igreja bateu 2 horas. Podia-se ouvir o grande murmúrio do rio fluindo nas trevas ao pé do terraço. Monsieur Bournisien, de tempos em tempos, assoava o nariz ruidosamente e Homais fazia ranger a pluma sobre o papel. Vamos, meu bom amigo, disse ele. Retire-se. Este espetáculo o dilacera. Uma vez que Charles se fora, o farmacêutico e o padre recomeçaram suas discussões. Leia Voltaire, dizia um. Leia Holbach, leia a enciclopédia. Leia cartas de alguns judeus portugueses, dizia o outro. Leia A Razão do Cristianismo de Nicolas, antigo magistrado. Exaltavam-se, estavam vermelhos, falavam ao mesmo tempo sem se ouvir. Bournisien escandalizava-se com tamanha audácia. Homais impressionava-se com tamanha estupidez. E não estavam longe de dirigir injúrias um ao outro quando Charlie de repente reapareceu. Um fascínio o atraía. Subia continuamente as escadas.
Colocou-se na frente dela para vê-la melhor e perdeu-se naquela contemplação não mais dolorosa, porque profunda. Lembrava-se de histórias de catalepsia, de milagres do magnetismo, e dizia-se mesmo que, desejando extremamente, poderia chegar a ressuscitá-la. Uma vez até inclinou-se em direção a ela e chamou baixinho: Emma, Emma. Seu fôlego, impulsionado com força, fez tremer as chamas dos círios contra a parede. Ao amanhecer, Madame Bovary mãe chegou. Charles, ao abraçá-la, teve um novo transbordar de lágrimas. Ela tentou, como o havia tentado o farmacêutico, fazer-lhe algumas observações sobre as despesas do enterro. Ele se enfureceu tanto que ela se calou e até mesmo a encarregou de ir imediatamente à cidade para comprar o que precisava. Charles ficou sozinho durante toda a tarde. Haviam levado Berthe para a casa de Madame Romé e Félicité permanecia lá em cima no quarto com Madame Lefrançois. À noite ele recebeu visitas. Ele se levantava, dava apertos de mão sem conseguir falar. Depois levantava-se junto aos outros que faziam um grande semicírculo em frente à lareira. Com rostos baixos e pernas cruzadas, eles balançavam as pernas soltando suspiros profundos de tempos em tempos. Todos se entediavam de forma desmedida. No entanto, era como se ninguém quisesse partir. Romé, quando voltou às 9 horas, havia 2 dias que apenas ele era visto na praça, estava carregado de uma provisão de cânfora, de benjoim e de ervas aromáticas. Trazia também um vaso cheio de cloro para banir os miasmas. Naquele momento, a criada, Madame Lefrançois e Madame Bovary davam voltas em Emma terminando de vesti-la, e baixavam o longo e rígido véu que a cobria até os sapatos de cetim. Félicité soluçava. Ah, minha pobre patroa! Minha pobre patroa! Olhe para ela! Suspirava a dona da hospedaria. Como está linda outra vez! Parece que irá se levantar agora mesmo. Inclinaram-se para colocar-lhe a coroa. Foi preciso erguer um pouco a cabeça, e então um fluxo de líquido preto saiu como vômito de sua boca. Ah, meu Deus! O vestido! Cuidado! Gritou Madame Lefrançois. Ajude-nos, ora! Dizia o farmacêutico. O senhor está com medo, por acaso? Eu? Medo? Respondeu ele dando de ombros. Ah, sim. Vi muitas no Hôtel Dieu quando estudava farmácia. Fazíamos ponche no anfiteatro de dissecações. A inexistência não assusta um filósofo. E, até costumo dizer, pretendo legar meu corpo aos hospitais para mais tarde servir a ciência. Ao chegar, o padre perguntou como estava Monsieur Bovary e, diante da resposta do boticário, replicou. O golpe, o senhor compreende, ainda é muito recente. Então, Romé o parabenizou por não estar exposto, como todo mundo, à perda de uma companheira querida, de onde se seguiu uma discussão sobre o celibato dos padres. Pois, dizia o farmacêutico, não é natural que um homem passe sem mulheres. Viram-se crimes. Ora, francamente, exclamou o eclesiástico. Como o senhor espera que um indivíduo preso ao casamento seja capaz de guardar, por exemplo, o segredo da confissão? Romé atacou a confissão. Bournisien a defendeu. Estendeu-se sobre as restituições que ela operava. Citou diferentes casos de ladrões convertidos a honestos de repente. Militares, estando próximos do tribunal de penitência, deram-se conta de seus erros. Havia em Fribourg um ministro... Seu companheiro dormia. Então, como estava um pouco sufocado na atmosfera muito pesada do quarto, ele abriu a janela, o que acordou o farmacêutico. Vamos, um pouco de rapé, disse-lhe ele. Aceite a ajuda a dissipar. Latidos contínuos arrastavam-se ao longe em algum lugar. O senhor escuta um uivo de cachorro? Disse o farmacêutico. Dizem que farejam os mortos, respondeu o eclesiástico. As abelhas também voam para longe da colmeia quando as pessoas morrem.
Romé não refutou esses preconceitos, pois adormecera outra vez. Monsieur Bournisien, mais robusto, continuou por algum tempo a balançar baixinho os lábios. Então, imperceptivelmente, abaixou o queixo, soltou seu grande livro preto e pôs-se a roncar. Estavam de frente um para o outro, barrigas protuberantes, rostos inchados, carrancudos, depois de tanto desacordo, reencontrando-se enfim na mesma fraqueza humana. E não se moviam mais do que o cadáver ao lado que parecia estar dormindo. Charles, ao entrar, não os acordou. Era a última vez. Vinha despedir-se dela. As ervas aromáticas ainda fumegavam e redemoinhos de vapor azulado confundiam-se na beirada da janela com a névoa que se aproximava. Havia algumas estrelas e a noite era amena. A cera das velas caía em lágrimas espessas nos lençóis da cama. Charles os observava queimar, cansando os olhos contra os raios da chama amarela. Reflexos de furta cor tremeluziam no vestido de cetim branco como o luar. Emma desaparecia embaixo, e parecia-lhe que, expandindo-se para além de si mesma, perdia-se confusamente no ambiente das coisas, no silêncio, na noite, no vento que passava, nos aromas úmidos que acendiam. Então, de repente, ele viu no jardim de Tostes, no banco contra a cerca de espinhos, ou então nas ruas em Rouen, na soleira da porta de sua casa, no pátio de Berthaud. Ainda ouvia o riso dos meninos alegres dançando sob as macieiras. O quarto estava tomado pelo perfume de seus cabelos e seu vestido lhe fremia nos braços como um ruído de centelhas. Era a mesma. Aquela, ali. Levou muito tempo recordando todas as felicidades que haviam desaparecido. Suas atitudes, seus gestos, o timbre da sua voz. Depois de um desespero vinha outro, e sempre incansavelmente como as ondas de uma maré que transborda. Ele teve uma curiosidade terrível. Lentamente, com as pontas dos dedos, palpitando, levantou o véu. Mas soltou um grito de horror que acordou os outros dois. Arrastaram-no escada abaixo para a sala. Depois, Félicité veio pedir um pouco dos cabelos de Emma. Corte-os, respondeu o boticário. Como ela não se atrevia, ele se adiantou de tesoura na mão. Tremia tanto que espetou a pele das têmporas em vários lugares. Por fim, firmando-se contra a emoção, Romé deu 2 ou 3 cortes ao acaso que deixaram marcas brancas naquela linda cabeleira negra. O farmacêutico e o padre mergulharam de novo em suas ocupações, não sem dormir de quando em quando, pelo que se acusavam reciprocamente a cada vez que tornavam a acordar. Então Monsieur Bournisien aspergia o quarto com água benta e Romé jogava um pouco de cloro no chão. Félicité tivera o cuidado de deixar para eles na cômoda uma garrafa de aguardente, um pedaço de queijo e um brioche grande. Então o boticário, que já não aguentava mais, suspirou por volta das 4 horas da manhã. Para ser sincero, eu me alimentaria com prazer. O eclesiástico não se fez de rogado. Saiu para rezar a missa, voltou. Depois comeram e beberam, rindo um pouco sem saber o porquê, excitados pela vaga alegria que sucede os períodos de tristeza. E no último copo, o padre disse ao farmacêutico, dando-lhe um tapinha no ombro: Vamos acabar nos entendendo. Encontraram embaixo do vestíbulo os trabalhadores que chegavam. Então Charles, por 2 horas, teve de aguentar o suplício do martelo que ressoava nas tábuas do piso. Em seguida, desceram-na em seu ataúde de carvalho que inseriram nos outros 2. Mas, como o caixão era muito grande, foi preciso preencher os espaços com a lã de um colchão. Enfim, quando as 3 tampas foram aplainadas, pregadas, soldadas, expuseram-no diante da porta. A caixa foi toda aberta e a gente de Yonville começou a afluir. O velho Rouault chegou. Desmaiou na praça ao ver o pano preto. Nota 132. Paul-Henri Thierry, Barão de Holbach, 1723 a 1789. Filósofo e enciclopedista do Iluminismo, conhecido por sua forte convicção ateísta. Nota 133. Encyclopédie ou Dictionnaire,
Rationnel des sciences, des arts et des métiers, uma das primeiras grandes enciclopédias publicada em dezenas de volumes de 1751 até o final do século XVIII. Nota 134. Cartas de alguns judeus portugueses, alemães e poloneses a Voltaire, por Antoine Guénet, 1717 a 1803. Nota 135. Jean-Jacques Auguste Nicolas, 1807 a 1888. Livro 3, capítulo 10. Receber a carta do farmacêutico somente 36 horas após o acontecimento. E, por respeito à sua sensibilidade, Monsieur Romer a havia elaborado de tal maneira que era impossível saber o que esperar. O bom homem a princípio caiu como que acometido de uma apoplexia. Em seguida entendeu que ela não estava morta. Mas que poderia estar? Por fim vestira a blusa, pegara o chapéu, prendera uma espora no sapato e partira desembestado. E ao longo de todo o caminho, o pai, ofegante, devorou-se em angústias. Uma vez mesmo viu-se obrigado a apear. Já não enxergava, ouvia vozes à sua volta, sentia-se enlouquecer. O dia amanheceu. Avistou 3 galinhas pretas que dormiam em uma árvore. Estremeceu aterrorizado como o presságio. Assim prometeu à Santa Virgem 3 casulas para a igreja e queria descalço do cemitério de Bertaux à capela de Vassonville. Entrou em Marron, acenando para as pessoas da hospedaria. Afundou a porta com um golpe de ombro, saltou para o saco de aveia, despejou uma garrafa de cidra doce na manjedoura e montou em seu cavalinho que faiscava o chão com as ferraduras. Dizia a si mesmo que sem dúvida salvariam. Os médicos descobririam um remédio, era certo. Lembrou-se de todas as curas milagrosas que lhe haviam contado. Depois, ela lhe aparecia morta. Estava ali, na frente dele, estendida de costas no meio da estrada. Ele puxava as rédeas e a alucinação desaparecia. Em Quincampoix, para criar coragem, bebeu 3 cafés, em seguida um outro. Pensou que se haviam equivocado de nome ao escrever. Procurou a carta no bolso, sentiu-a, mas não ousou abri-la. Chegou a supor que talvez fosse uma troça, uma vingança de alguém, uma fantasia de um homem de pileque. E, além disso, se ela estivesse morta, alguém saberia? Mas não. O campo não tinha nada de extraordinário. O céu estava azul, as árvores balançavam, um rebanho de ovelhas passou. Avistou o vilarejo. Viram-no correndo, inclinando sobre o cavalo que açoitava com grandes golpes e cujas correias pingavam de sangue. Quando tomou conhecimento, caiu em lágrimas nos braços de Bovary. Minha filha, Emma, minha criança, explique-me. E o outro respondia soluçando. Eu não sei, é uma maldição. O boticário o separou. Esses detalhes horríveis são inúteis. Eu os contarei ao senhor. Aí vem toda a gente. Dignidade, poxa. Filosofia. O pobre rapaz quis parecer forte e repetiu várias vezes. Sim, tenha coragem. Pois bem, exclamou o velhote. Eu a terei em nome do bom Deus. Vou conduzi-la até o fim. O sino badalava. Tudo estava pronto. Era preciso ir. Sentados em uma tribuna, um ao lado do outro, viram passar e repassar continuamente diante de si os 3 mestres de coro que salmodiavam. O serpentão era tocado a plenos pulmões. Monsieur Bournesian, muito aparamentado, cantava em uma voz aguda. Saudava ao tabernáculo, levantava as mãos, estendia os braços. Lestiboudois circulava pela igreja com seu bastão de barbatana. Perto do púlpito, o caixão repousava entre 4 fileiras de velas. Charlie queria se levantar para apagá-las. Ele tentava, no entanto, instigar-se à devoção, lançar-se na esperança de uma vida futura em que a reencontraria. Imaginava que ela partira em viagem para bem longe havia muito tempo. Porém, quando pensava que ela se encontrava lá embaixo e que tudo estava acabado,
que a levavam para a terra, era tomado por uma raiva feroz, sombria, desesperada. Às vezes acreditava não sentir mais nada e saboreava o alívio de sua dor enquanto se culpava por sua desgraça. Ouvia-se nas lajes algo como o ruído seco de um bastão de ferro golpeando-se em tempos iguais. Vinha do fundo e parou de súbito na nave lateral da igreja. Um homem de jaqueta marrom pesada ajoelhou-se penosamente. Era Hippolyte, o garçom do Lion d'Or. Havia colocado sua perna nova. Um dos cantores deu a volta na nave para pedir esmolas e as grandes moedas, uma após a outra, ressoavam na travessa de prata. «Ande logo, estou sofrendo!» protestou Bovary, atirando-lhe com raiva uma moeda de 5 francos. O religioso lhe agradeceu com uma longa reverência. Cantavam, ajoelhavam-se, levantavam-se. Não terminava nunca. Lembrou que uma vez, nos primeiros tempos, haviam assistido juntos à missa e ficavam do outro lado à direita contra a parede. O sino recomeçou. Houve um grande movimento de cadeiras. Os carregadores deslizaram seus 3 bastões sob o caixão e saíram da igreja. Justin, então, apareceu na soleira da farmácia. Ele voltou de repente, pálido, cambaleando. O povo ficava nas janelas para ver passar o cortejo. Charlie, à frente, arqueava a cintura. Fingiu um ar de bravura e saudava com um gesto aqueles que, afluindo dos becos ou das portas, enfileiravam-se no meio da multidão. Os 6 homens, 3 de cada lado, caminhavam a passos curtos e arfando um pouco. Os sacerdotes, os mestres de coro e os 2 coroinhas recitavam o De Profundis, e suas vozes avançavam pelo campo, subindo e descendo como ondulações. Às vezes desapareciam nas curvas do caminho, mas a grande cruz de prata se distinguia sempre entre as árvores. As mulheres vinham em seguida cobertas por capas pretas de capuz longo. Traziam nas mãos uma grande vela acesa, e Charlie sentia-se desfalecer com a repetição contínua de preces e tochas, sob os odores fastidiosos de cera e de batina. Uma brisa fresca soprava, o centeio e as couves verdejavam, gotículas de orvalho vibravam à beira da estrada nas sebes espinhosas. Todo tipo de ruído alegre preenchia o horizonte. O estalar de uma carroça rolando nos sulcos, o canto de um galo ecoava, ou o galopar de um potro que fugia sob as macieiras. O céu puro estava salpicado de nuvens cor-de-rosa. A luminosidade azulada caía sobre as cabanas cobertas de íris. Charlie, ao passar, reconhecia os pátios. Lembrava-se das manhãs como aquela, quando, depois de visitar um doente, partia e voltava para Emma. O pano preto, recoberto de lágrimas brancas, subia de vez em quando descobrindo o caixão. Os carregadores, cansados, diminuíam o passo e ela avançava em solavancos contínuos como uma chalupa que sacode a cada onda. Chegaram. Os homens continuaram até o fundo em um ponto da relva onde a cova fora aberta. Alinharam-se ao redor e, enquanto o padre falava, a terra vermelha acumulada nas bordas escorria pelos cantos sem ruído continuamente. Então, quando as 4 cordas foram dispostas, empurrou-se sobre elas o caixão. Ele a observou descer. Ela descia cada vez mais. Enfim, ouviu-se um choque. As cordas, rangendo, voltaram para cima. Então, Bournisian pegou a pá que Lestiboudois lhe estendeu. Com a mão esquerda, enquanto aspergia com a direita, empurrou vigorosamente uma pasada de terra e a madeira do caixão rangia pelos cascalhos. Fez aquele barulho formidável que nos parece o eco da eternidade. O eclesiástico passou a água benta para o vizinho. Era Monsieur Romé. Ele a sacudiu gravemente e depois a estendeu a Charlie, que se afundara até os joelhos na terra e a jogava com as mãos cheias, gritando: Adeus! Lançava beijos. Arrastava-se para o fosso para ser engolido com ela. Levaram-no e ele não tardou a se acalmar, experimentando, talvez, como todos os outros, uma vaga satisfação por ter chegado ao fim. O velho ruou ao voltar, pôs-se tranquilamente a fumar um cachimbo. Algo que Romé, no seu íntimo, considerou inapropriado.
Notou também que Monsieur Binet se abstivera de aparecer, que Tuvache fugira depois da missa e que Theodore, criado do notário, vestia um casaco azul, como se não se pudesse encontrar um casaco preto, que era o costume, mas que diabo! Para comunicar suas observações, ia de um grupo a outro. Lamentavam a morte de Emma, sobretudo Lheureux, que não deixara de vir ao enterro. Pobrezinha daquela senhora! Que dor para o marido! O boticário continuava. Sem mim, os senhores sabem, ele teria sido levado a algum atentado funesto contra si mesmo. Uma pessoa tão boa. E dizer que havia ainda no sábado passado na minha loja. Não tive tempo livre, disse Romé, para preparar algumas palavras que teria jogado em seu túmulo. Ao voltar, Charles se despediu e o velho Rouault passou a ferro sua blusa azul. Era nova e, como ele, ao longo do caminho, enxugara os olhos muitas vezes com as mangas, havia soltado tinta em seu rosto, e o rastro das lágrimas formava linhas na camada de poeira que a sujava. Madame Bovary mãe estava com eles. Os três permaneciam calados. Enfim, o velhote suspirou. O senhor se lembra, meu amigo, de que fui a Tostes uma vez quando o senhor acabava de perder sua primeira esposa? Eu o consolei naquele tempo. Encontrava o que dizer. Mas agora... Então, como um longo gemido que levantou todo o seu peito. Ah, é o fim para mim, entende? Vi partir a minha esposa, meu filho depois, e eis agora minha filha, hoje. Quis voltar imediatamente para Berthaud, dizendo que não poderia dormir naquela casa. Até se recusou a ver a neta. Não, isso me causaria muita dor. Apenas lhe dê muitos beijos por mim. Adeus. É um bom menino. E, aliás, nunca me esquecerei disso, disse ele batendo na coxa. Não tenha medo, receberá sempre o seu peru. Quando chegou ao topo da colina, voltou-se como fizera outrora na estrada de Saint-Victor, ao separar-se de Emma. As janelas do vilarejo pareciam todas em chamas sob os raios oblíquos do sol que se punha na campina. Ele colocou a mão diante dos olhos e percebeu no horizonte um cercado de muros onde árvores aqui e ali formavam buquês negros entre pedras brancas. Depois continuou seu caminho a trote curto, pois seu cavalinho mancava. Charles e a mãe passaram a noite, apesar do cansaço, conversando juntos por muito tempo. Falavam dos dias passados e do futuro. Ela viria morar em Yonville, cuidaria da casa, nunca mais se separariam. Ela foi engenhosa e carinhosa, comprazendo-se interiormente em recuperar uma afeição que por tantos anos lhe escapara. Soou a meia-noite. O vilarejo, como sempre, estava silencioso e Charles, acordado, ainda pensava em Emma. Rodolphe, que para distrair-se havia caminhado pelo bosque o dia todo, dormia tranquilamente em seu castelo. E Léon, lá longe, dormia também. Havia outro que, àquela hora, não dormia. Sobre a cova, entre os pinheiros, uma criança chorava ajoelhada e seu peito, destroçado pelos soluços, ofegava nas sombras sob a pressão de um remorso imenso, mais doce que a lua e mais insondável que a noite. De repente, o portão rangeu. Era Leste Boudoir. Vinha buscar sua pá que havia esquecido mais cedo. Reconheceu Justin escalando o muro e então soube o que pensar do criminoso que andava roubando suas batatas. Nota 136. Instrumento de sopro grave em forma de serpente. Feito em madeira e com um bocal metálico, é considerado um precursor longínquo dos instrumentos de metal atuais, embora também possua características dos sopros de madeira. Livro 3, capítulo 11. Charles, no dia seguinte, trouxe de volta a pequena. Ela pedia pela mãe. Disseram-lhe que estava ausente, que lhe traria brinquedinhos. Bertie falou dela muitas vezes. Depois, com o tempo, não pensou mais nisso. A alegria daquela criança desolava Bovary e ele precisava se submeter às intoleráveis consolações do farmacêutico. Os assuntos financeiros logo recomeçaram, com Monsieur Lheureux atiçando mais uma vez o seu amigo Vinsart,
e Charlie comprometeu-se com somas exorbitantes, pois nunca consentiram em vender o menor dos móveis que haviam pertencido a ela. Sua mãe estava exasperada. Ele se indignou mais do que ela. Havia mudado por completo. Ela abandonou a casa. Então todos começaram a aproveitar. Mademoiselle Lemperot cobrou 6 meses de aulas, embora Emma nunca tivesse feito uma sequer, apesar do recibo quitado que havia mostrado a Bovary. Disse que era um acordo entre as duas. O locador de livros cobrou uma assinatura de 3 anos. Madame Rollet cobrou pelo envio de cerca de 20 cartas e, como Charlie exigia explicações, ela teve a delicadeza de responder. Eu não sei de nada. Eram para seus negócios. A cada dívida que pagava, Charlie acreditava que haviam chegado ao fim, mas surgiam outras continuamente. Ele exigiu o acumulado por visitas passadas, mostraram-lhe as cartas que sua esposa enviara. Então foi preciso pedir desculpas. Félicité usava os vestidos da senhora. Não todos, pois ele havia guardado alguns e ia vê-los em seu toucador onde se trancava. Como ela era mais ou menos do mesmo tamanho, Charlie, com frequência, ao vê-la por trás, era tomado por uma ilusão e exclamava: fique, fique! Mas no Pentecostes, ela fugiu de Yonville levada por Theodore e roubando tudo que restava do guarda-roupa. Foi por volta dessa época que Madame Dupuy, viúva, teve a honra de informá-lo do casamento de Monsieur Léon Dupuy, seu filho, notário de Yvetot, com Mademoiselle Léocadie Leboeuf, de Bondeville. Charlie, entre as felicitações, lhe escreveu esta frase: como minha pobre esposa teria ficado feliz. Um dia em que, vagando sem rumo pela casa, ele havia subido ao sótão, sentiu embaixo do chinelo uma bolinha de papel fino. Ele a abriu e leu: Coragem, Emma. Coragem. Eu não quero arruinar sua existência. Era a carta de Rodolphe que havia caído no chão entre as caixas e ficara ali e que o vento da claraboia acabava de soprar em direção à porta. Charlie permaneceu imóvel e boquiaberto naquele mesmo lugar onde, uma vez ainda mais pálida que ele, Emma em desespero quisera morrer. Ao final, descobriu um pequeno R na parte inferior da segunda página. Quem seria? Lembrou-se da presença assídua de Rodolphe, de seu desaparecimento súbito e do ar constrangido que tivera ao reencontrá-la 2 ou 3 vezes desde então. Mas o tom respeitoso da carta o iludiu. Talvez tenham se amado platonicamente, disse a si mesmo. Charlie não era daqueles que vão ao fundo das coisas. Então recuou diante das provas e seu ciúme incerto perdeu-se na imensidão de sua dor. Todos, pensou, devem tê-la adorado. Todos os homens, é certo, a cobiçaram. Ela pareceu-lhe mais bela e ele concebeu um desejo permanente, furioso, que inflamava seu desespero e que não tinha limites, porque era irrealizável. Para agradá-la, como se ainda estivesse viva, ele adotou suas predileções, suas ideias. Comprou botas de verniz, passou a usar gravatas brancas. Passava cosméticos nos bigodes, assinou como ela notas promissórias. Ela o corrompia do além-túmulo. Foi obrigado a vender a prataria peça por peça e depois os móveis da sala. Todos os cômodos ficaram vazios. Mas o quarto dela permaneceu como antes. Depois do jantar, Charlie subia até lá. Empurrava para diante do fogo a mesa redonda e trazia para perto a poltrona dela. Sentava-se à frente. Uma vela ardia em um dos candelabros dourados. Bertie, junto dele, coloria gravuras. Sofria o pobre homem ao vê-la tão mal vestida, com as botas sem cadarço e as cavas das blusas rasgadas até os quadris, pois a faxineira não tomava nenhum cuidado. Mas ela era tão meiga, tão gentil, e sua cabecinha inclinava-se tão graciosamente, deixando cair sobre as bochechas rosadas seus cabelos louros que um deleite infinito o invadia. Um prazer misturado com amargura, como os vinhos mal feitos que cheiram a resina. Ele arrumava os brinquedinhos,
fabricava-lhe marionetes de papelão ou remendava a barriga rasgada das bonecas. Então, caso seus olhos se encontrassem com a caixa de costura, com uma fita espalhada ou mesmo com um alfinete deixado em uma fissura da mesa, pegava-se a sonhar e seu rosto era tão triste que ela ficava triste com ele. Ninguém àquela altura vinha vê-los, pois Justin fugira para Rouen, onde se tornara atendente de mercearia, e os filhos do boticário visitavam cada vez menos a pequenina, não interessando a Monsieur Homais, dada a diferença de suas condições sociais, que a intimidade se prolongasse. O cego, a quem não conseguira curar com o seu unguento, regressara à encosta do Bosque Guillaume, onde narrava aos viajantes a tentativa vã do farmacêutico, a tal ponto que Homais, quando ia à cidade, escondia-se atrás das cortinas da andorinha, a fim de evitar o seu encontro. Ele o execrava, e, no interesse da própria reputação, querendo livrar-se dele a todo custo, armou contra ele uma bateria oculta que descortinava a profundidade de sua inteligência e o lado atroz de sua vaidade. Por 6 meses consecutivos, pôde-se ler no Fanal de Rouen pequenos artigos assim concebidos. Todos aqueles que se dirigem para as férteis regiões da Picardia, sem dúvida terão notado na encosta do Bosque de Guillaume um miserável acometido de uma terrível ferida facial. Ele importuna, persegue e recolhe um verdadeiro imposto sobre os viajantes. Estamos ainda naqueles tempos monstruosos da Idade Média, quando era permitido aos vagabundos espalhar por nossas praças públicas a lepra e a escrófula que haviam trazido das cruzadas? Ou então, apesar das leis contra a vagabundagem, as periferias de nossas grandes cidades continuam infestadas por bandos de pobres. Vemos os que circulam isoladamente e que talvez não sejam os menos perigosos. Em que pensam nossos fiscais? Então Homais inventava fatos. Ontem, na costa do Bosque Guillaume, um cavalo arredio. E seguia-se o relato de um acidente causado pela presença do cego. Tanto fez que o encarceraram. Mas depois soltaram. Ele recomeçou e Homais recomeçou também. Era uma luta. Ele teve a vitória, pois o seu inimigo foi condenado à reclusão perpétua em um asilo. Aquele sucesso o encorajou, e a partir de então não houve mais no bairro um cachorro atropelado, um celeiro queimado, uma mulher espancada de que ele imediatamente não fizesse menção ao público, sempre guiado pelo amor ao progresso e pelo ódio aos padres. Estabelecia comparações entre as escolas primárias e os irmãos ignorantinos. Em detrimento destes últimos, recordava São Bartolomeu a propósito de uma alocação de 100 francos concedida à igreja. Denunciava abusos, lançava tiradas. Era a sua palavra. Homais subvertia, tornava-se perigoso. No entanto, sufocava dentro dos limites estreitos do jornalismo e logo lhe foi preciso o livro, a obra. Assim ele compôs uma estatística geral do cantão de Yeovil, seguida de observações climatológicas. E as estatísticas o empurraram para a filosofia. Preocupou-se com as grandes questões, problema social, moralização das classes pobres, piscicultura, borracha, ferrovias e etc. Chegou a envergonhar-se por ser burguês. Bancava o artista. Fumava. Comprou 2 estatuetas Pompadour chiques para decorar sua sala. Não abandonava a farmácia. Pelo contrário, mantinha-se a par das descobertas. Ele acompanhava o grande movimento dos chocolates. Foi o primeiro a trazer para a região do Seine-Inférieur a choca e a revalentia. Entusiasmou-se de modo apaixonado pelas correntes Pulvermacher. Tinha sua própria, e à noite, quando ele tirava o colete de flanela, Madame Homais estava deslumbrada diante da espiral dourada sob a qual ele desaparecia, e sentia redobrar seu ardor por esse homem mais atado que uma cita e esplêndido como um mago. Teve belas ideias para o túmulo de Emma. Propôs primeiro um fragmento de coluna com trapeados, depois uma pirâmide, depois um templo de Vesta, uma espécie de rotunda ou um amontoado de ruínas. Em todos os planos, Homais não abdicava do salgueiro chorão que considerava o símbolo obrigatório da tristeza.
Charles e ele fizeram juntos uma viagem a Rouen para ver sepulturas, na casa de um empreiteiro funerário, acompanhados por um pintor, um certo Villefrelat, amigo de Bridot, que a todo momento soltava trocadilhos. Enfim, depois de ter examinado uma centena de desenhos, de ter encomendado um orçamento e feito uma segunda viagem a Rouen, Charles decidiu-se por um mausoléu que deveria ostentar em suas duas faces principais um gênio segurando uma tocha apagada. Quanto à inscrição, Romé não encontrava nada tão belo quanto Sta Viator. E detinha-se naquela ideia, forçava sua imaginação, repetia sem parar Sta Viator. Finalmente descobriu Amabilén Cônjuge Calçar, que foi adotado. Uma coisa estranha é que Bovary, pensando constantemente em Aimar, a esquecia. E desesperava-se ao sentir escapar aquela imagem de sua memória em meio aos esforços para retê-la. Todas as noites, porém, sonhava com ela. Era sempre o mesmo sonho. Ele se aproximava dela, mas, quando a abraçava, ela apodrecia em seus braços. Viam-no durante uma semana entrando na igreja ao anoitecer. Monsieur Bournisien chegou a lhe fazer 2 ou 3 visitas, depois o abandonou. Além do mais, o bom homem se voltava para a intolerância, para o fanatismo, dizia Romé. Fulminava o espírito do século e não deixava de, a cada quinzena no sermão, relatar a agonia de Voltaire, que morreu devorando seus excrementos, como todos sabem. Apesar da economia em que vivia Bovary, ele estava longe de conseguir amortizar suas antigas dívidas. Lheureux recusou a renovação de quaisquer promissórias. A penhora tornou-se iminente. Ele então recorreu à mãe, que consentiu em deixá-lo hipotecar seus bens, mas enviando-lhe fortes recriminações contra Aimar. E ela pedia, em recompensa por seu sacrifício, um chale que havia escapado dos estragos de Félicité. Charles recusou. Desentenderam-se. Ela fez as primeiras tentativas de reconciliação, propondo levar consigo a pequena, que a ajudaria com a casa. Charles consentiu, mas no momento da partida toda a coragem o abandonou. Então foi uma ruptura definitiva, completa. À medida que suas afeições diminuíam, agarrava-se mais estreitamente ao amor à filha. Ela o preocupava, no entanto, pois tossia às vezes e tinha manchas vermelhas nas maçãs do rosto. À sua frente estendia-se florescente e radiante a família do farmacêutico, a quem tudo no mundo era favorável e satisfatório. Napoleão o ajudava no laboratório. Athalie bordava-lhe uma boina. Irmã recortava discos de papel para cobrir as geleias e Franklin recitava em um fôlego só a tabela de Pitágoras. Aquele era o mais feliz dos pais, o mais afortunado dos homens. Errado. Uma ambição secreta o atormentava. Romé desejava a cruz. Os títulos não lhe faltavam. Primeiro, ter se destacado durante o cólera por uma devoção sem limites. Segundo, ter publicado de seu próprio bolso diversas obras de utilidade pública como... E recordava seu memorial intitulado Da Cidra, sua fabricação e seus efeitos, e ainda observações sobre o pulgão lanígero, enviadas para a academia, seu volume de estatísticas e até a sua tese de farmácia, sem contar que era membro de várias sociedades científicas. Era de apenas uma. Enfim, exclamava em circunlóquio. Ainda que fosse apenas por me destacar nos incêndios. Então Romé inclinou-se para o poder. Prestou secretamente grandes serviços ao senhor governador durante as eleições. Vendeu-se, enfim. Prostituiu-se. Chegou mesmo a dirigir uma petição ao soberano em que suplicava que lhe fizesse justiça. Chamava-o de Nosso Bom Rei e o comparava a Henrique IV. E a cada manhã o boticário corria ao jornal para encontrar sua nomeação. Ela não vinha. Por fim, não aguentando mais, mandou desenhar no jardim um gramado representando a estrela de honra, com 2 pequenos retorcidos de capim que partiam do topo para imitar a fita. Ele passeava de braços cruzados, ponderando sobre a inépcia do governo e a ingratidão dos homens. Por respeito ou por uma espécie de sensualidade que o fazia retardar suas investigações,
Charlie ainda não havia aberto o compartimento secreto de uma escrivaninha de palissandra que Emma costumava usar. Um dia, enfim, sentou-se diante dela, girou a chave e empurrou a mola. Todas as cartas de Léon estavam lá. Sem mais dúvidas dessa vez. Devorou até a última, vasculhou todos os cantos, todos os móveis, todas as gavetas, atrás das paredes, soluçando, gritando, perturbado, louco. Descobriu uma caixa, abriu-a com um chute. O retrato de Rodolphe saltou-lhe na cara em meio a cartas de amor desordenadas. Espantaram-se com seu desânimo. Ele não saía mais, não recebia ninguém e recusava-se até a ir ver os seus pacientes. Então disseram que ele se trancava para beber. Às vezes, porém, algum curioso se erguia sobre a cerca-viva do jardim e percebia com perplexidade aquele homem de barba comprida, vestido de roupas sórdidas, animalesco que chorava aos berros enquanto caminhava. À noite, no verão, pegava a filhinha e a levava consigo ao cemitério. Voltavam quando já havia anoitecido, quando não havia outra luz na praça além da clarabóia de Binet. No entanto, a voluptuosidade de sua dor era incompleta, pois não havia no entorno ninguém que a compartilhasse. E ele fazia visitas a Madame Lefrançois para que pudesse falar dela. Mas a dona da hospedaria só o ouvia com meia orelha, tendo, como ele, suas tristezas, pois Monsieur Lheureux acabara enfim de abrir a Favori du Commerce. E River, que gozava de grande reputação pelas comissões, exigia uma adicional de vencimentos e ameaçava ir à concorrência. Um dia, quando tinha ido ao mercado de Argueil para vender o cavalo, último recurso, encontrou Rodolphe. Ficaram pálidos quando se viram. Rodolphe, que enviara apenas seu cartão, balbuciou de início algumas desculpas. Depois recuperou a confiança e levou sua ousadia. Fazia muito calor. Era mês de agosto. Ao ponto de convidá-lo para tomar uma cerveja na taberna. Acotovelado à sua frente, ele mascava o charuto enquanto conversava e Charlie perdia-se em devaneios diante daquele rosto que ela amara. Parecia rever algo nela. Foi um deslumbramento. Quisera ser aquele homem. O outro continuava falando de plantio, de gado, de adubos, preenchendo com frases banais todos os interstícios onde uma alusão pudesse se esgueirar. Charlie não o estava ouvindo. Rodolphe percebia e seguia no movimento de seu rosto a passagem das lembranças. Tornava-se púrpura aos poucos, as narinas pulsavam rápido, seus lábios tremiam. Houve até mesmo um instante em que Charlie, cheio de uma fúria sombria, fixou os olhos em Rodolphe que, em uma espécie de susto, se interrompeu. Mas logo a mesma lassidão fúnebre reapareceu em seu semblante. Não lhe tenho rancor, disse ele. Rodolphe ficou em silêncio. E Charlie, com a cabeça entre as mãos, retomou com uma voz apagada e com uma inflexão resignada de uma dor infinita. Não lhe tenho mais rancor. Acrescentou ainda uma palavra grande, a única que jamais havia dito. É culpa da fatalidade. Rodolphe, que conduzira aquela fatalidade, considerou-o bastante benevolente para um homem em sua situação. Cômico até e um pouco vil. No dia seguinte, Charlie foi sentar-se no banco do caramanchão. Os dias passavam pela treliça. As folhas da videira trançavam suas sombras na areia. O jasmim exalava perfume, o céu estava azul. Besouros zumbiam em torno dos lírios em flor e Charlie sufocava como uma adolescente sob as emanações amorosas vagas que insuflavam seu coração triste. Às 7 horas, a pequena Berthe, que não tinha o visto durante toda a tarde, veio buscá-lo para jantar. Ele tinha a cabeça recostada contra o muro, os olhos fechados, a boca aberta, e segurava nas mãos uma longa mecha de cabelos pretos. Papai, venha, disse ela. E acreditando que ele queria brincar, ela o empurrou devagarinho. Ele caiu no chão. Estava morto. 36 horas depois, a pedido do boticário, Monsieur Canivet acorreu. Ele o abriu e não encontrou nada.
Quando tudo foi vendido, sobraram 12 francos e 75 centavos, que foram usados para pagar a viagem de Mademoiselle Bovary à casa da avó. A boa mulher morreu no mesmo ano. Estando o velho Rouault paralisado, foi uma tia quem se encarregou dela. É pobre e a envia para ganhar a vida a uma fábrica de linhas de algodão. Desde a morte de Bovary, 3 médicos se sucederam em Yonville sem conseguir sucesso, de tanto que Monsieur Romé atacou suas reputações. Ele fez uma clientela infernal. A autoridade o adula e a opinião pública o protege. Acaba de receber a Cruz de Honra. Nota 137. Pertencentes à ordem religiosa de São João de Deus, com votos de humildade e caridade, no sentido pejorativo, referia-se a frades que lecionavam em escolas cristãs. Nota 138. Farinha de cacau. Farinha composta à base de leguminosas. Nota 139. Dispositivo médico em forma de uma cinta de baterias que forneciam eletricidade terapêutica de baixa tensão, criado no final do século XIX por Isaac Lewis Pulvermacher, 1815 a 1884. Alegava-se que curava dores nas costas, surdez, dispepsia, distúrbios dos nervos, doenças renais e outras condições. Completamente ineficaz como modalidade terapêutica, caiu em desusos nos anos 1950. Nota 140. Os citas eram um povo nômade que habitou o território conhecido como Eurásia no período entre 700 e 300 a.C. Vestiam-se com túnicas presas ao corpo com cintas adornadas. Nota 141. Em latim, detente e viajante, pisas sobre uma esposa amada. E fim, concluímos aqui Madame Bovary, um final que poderia ser melhor, não é, gente? Eu, pelo menos, fiquei com um gostinho amargo na boca. Já sabia, já conhecia o final, mas é sempre complicado chegar ao final de um livro assim. Mas aqui existem algumas notas de pós-fácil, mas são reflexões assim, na verdade são estudos de algumas pessoas a respeito do bovarismo, a respeito da personalidade da Aimar. Eu não estou trazendo aqui para vocês, mas caso vocês queiram, acho que são umas 20 páginas mais ou menos, caso vocês tenham interesse, eu posso trazer. Posso trazer no próximo vídeo. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem as notas de pós-fácil. Eu posso fazer um vídeo só com essas notas e aí ele sairia na próxima semana. Não é um problema, eu posso fazer isso. Tá? Mas aí, para encerrar essa narrativa, eu não tenho muito o que comentar, porque, na verdade, eu corro o risco de emitir aqui um juízo de valor muito pesado sobre a Aimar e o Charlie e algumas pessoas, e eu tento não fazer isso nesses comentários que eu faço pós-leitura. Eu tento ser neutra, eu tento trazer aqui a dualidade de cada personagem. A Aimar, por muitos anos, esse personagem, as pessoas se referem a ela Madame Bovary. O personagem da Madame Bovary, ao longo dos séculos, ela vem sendo retratada sob um aspecto muito negativo. Não é tão frequente e não são tantas pessoas assim que conseguem fazer críticas construtivas em relação a personagem no decorrer do tempo. É verdade que com a modernização as pessoas passaram a enxergar melhor a Aimar como uma figura forte, uma mulher forte que não se via nesse papel, nesse molde predeterminado pela sociedade, uma sociedade misógina, machista, patriarcal, que já tinha um lugar e uma função e um script predeterminado para as mulheres.
E esse período em que a Madame Bovary se passa especificamente é um período de profundas mudanças na história, e principalmente da França. A sociedade em si ela está sofrendo muitas mudanças, está saindo aí de um pós-iluminismo, está no período romântico, está bem nesse período romântico aí no final do romantismo. O Flaubert ele já entra numa fase totalmente diferente, que é o realismo. Ele já vai puxar o realismo, mas a ambientação da personagem em si é dentro do romantismo. O papel da mulher em si também já está se modificando, já está sofrendo algumas alterações. A burguesia também está passando por várias transformações dentro da sociedade, está ensaiando sair desse papel em que só fornece tributos para o governo, está tentando sair desse lugar e tentando ganhar força, tentando ganhar, como posso dizer para vocês, independência. E então o papel da mulher ele fica um pouco confuso aqui, e a Aimar, através dos livros que lê, e influenciada muito pelos livros que lê, ela renega esse papel, e ela tem, e não, é inegável que ela é uma mulher forte, ela é uma mulher corajosa, porque bancar as próprias decisões, se revoltar contra aquilo que já está traçado para você, que você foi criada a vida inteira para seguir, para fazer, ou seja, você seguir essa voz interna que te fala para tomar uma direção contrária a tudo que você conhece, tudo que você está habituado, tudo que a tua família, as pessoas que você conhece, o mundo que você conhece está dizendo que você tem que fazer, tem que ter coragem para romper com esse padrão. E a Aimar faz isso. Ela é essa mulher forte, e sem atitudes como a da Aimar, sem mulheres como a Madame Bovary, o mundo não teria mudado. O nosso gênero, o sexo feminino, não teria avançado, não teria feito conquistas, não teríamos chegado onde chegamos. E nós sabemos de onde viemos. Sabemos que viemos de uma história de repressão, de ódio, uma história de violências que ainda vivemos hoje em dia, mas que hoje temos direitos, podemos pleitear direitos e temos uma certa liberdade. Eu sei que na teoria funciona de uma forma, na prática é outra, mas vamos olhar para trás, vamos olhar para o nosso passado, para a nossa história, vamos entender que muita coisa mudou. E foi necessário que muitas mulheres tivessem essa coragem que a Madame Bovary teve. Eu já falei dela aqui, acho que todos os vídeos que eu fiz, comentários pós-leitura, eu foquei na Aimar. Hoje eu queria sair um pouquinho dela, porque acho que o que eu tinha para falar sobre ela eu já falei. Aqui ela se despediu do mundo, ela faleceu, ela mesma decidiu, e foi até isso, até essa atitude da Aimar, eu acho que foi uma atitude corajosa, sabe? A forma que eu enxergo isso, eu vejo como uma atitude corajosa. Ela não deixou que ninguém determinasse onde, como e quando o futuro dela seria resolvido. Ela sabia que estava entrando numa situação muito complicada, muito catastrófica, ela ia perder tudo. E ela mesma decidiu o que fazer com a vida dela. Ela mesma decidiu o que seria feito dali em diante. É claro, tudo que fazemos traz consequências. Eu costumo dizer, do lado de cá, fora da ficção, fora dos livros, que nós não somos uma ilha. As nossas consequências, as nossas atitudes, elas reverberam. As consequências das nossas atitudes não são sofridas apenas por nós. Ela é sofrida por todo o entorno. Então, tomar uma atitude é como desencadear uma onda. Ela vai se alastrar e ela vai alcançar as pessoas à nossa volta. E a atitude da Aimar, como tal, desencadeou uma série de consequências. O Charlie ficou sozinho, já era inábil para lidar com a vida. É por isso que eu estou falando para vocês. Eu estou me sentindo incapaz de fazer esses comentários sem tomar um partido, sem acabar sendo bem cruel com alguém aqui. E eu tenho muitas críticas ao Charlie. Ele já não tinha muita aptidão para lidar com as demandas da vida sozinho, sem o apoio da Aimar. A Aimar era meio que o suporte dele, a bengala dele.
tiraram a bengala dele, ele ficou completamente perdido. E aí, não só ele sofre as consequências, porque está com uma enxurrada de dívidas para lidar e tem uma criança pequena, mas a Bertie, essa criança, ela acabou sendo largada. Já não tinha muitos cuidados, mas pelo menos assim, eles pagavam pessoas que ficavam na casa e cuidavam da menina, mas agora a criança está totalmente largada. Chega uma hora que ele tenta ter um fôlego ali, então ele vai lá gastar, ele compra coisas para ele, mas a criança fica esquecida. A criança não vai à escola, não sabe-se Deus em que momento ela se alimenta, quantas vezes por dia ela se alimenta, está totalmente esquecida a menina. Ou seja, são pais assim que acredito que não há outra forma de classificar, não há outra forma de exemplificar. São pais egoístas. Em se tratando de pais, no quesito pais, os dois eram egoístas, tanto a Emma quanto o Charlie. E aí a Emma, ela toma a atitude que toma, ela não pensa na filha, porque a filha não faz parte, nunca fez parte dos planos dela. O Charlie, por mais que ele olhe para a criança, ele olha para a criança como ele olhava para a Emma, um adorno da casa, uma coisa que compunha a pintura que ele imagina, que compunha aquele cenário, que compunha, era como um móvel, era como uma cadeira, como um vaso. E ele olha a menina dessa forma, tanto que ele não tem qualquer responsabilidade sobre ela, ele não pensa nela em nenhum momento, é aquela coisa meio vaga, meio solta. E quando ele olha para a criança é mais para resgatar a imagem da mãe. Ele sente aquele remorso temporário pela menina estar abandonada, mas não faz nada a respeito. E se mata, deixa a menina sem ninguém. A menina continua seguindo a vida, não tem mãe, já não tem pai. E acaba indo viver com uma tia, trabalhando para se sustentar. Então, assim, é uma questão que está na ficção, mas a gente precisa tirar. E cada coisa que a gente faz, ver um filme, ler um livro, tudo tem um aprendizado para a gente trazer para o lado de cá. E da Madame Bovary eu tiro algumas coisas. Eu tiro a coragem, mas eu também tiro a coragem de ter atitude, de tomar iniciativa em coisas que só você pode fazer, principalmente sobre si mesma, decisões que só você pode tomar sobre si, sobre a sua vida, sobre o seu destino, sobre o seu corpo, as suas necessidades. Só você pode tomar essas decisões. Às vezes, a Madame Bovary era sobre o seu desejo de felicidade. Ela queria ser feliz e ela procurava isso no amor. Ela achava que só conseguiria ser feliz se estivesse vivendo um grande romance. Ela queria ser livre e achava que só encontraria essa felicidade se estivesse vivendo um grande romance. Eu já falei sobre isso com vocês no vídeo passado, que ela não conseguia enxergar que poderia buscar essa felicidade por ela mesma. Tinha que ser através de um homem, porque a sociedade era machista, e ela não conseguia pensar diferente disso. Até porque, nesse momento da história, a sociedade não permitia isso. Mas que sirva de exemplo para a gente aqui. Século XXI, do lado de cá. Do jeito que a Emma foi capaz de desafiar a sociedade em pleno século XVIII e viver as suas paixões, que sejamos capazes também de desafiar a nós mesmos, no nosso comodismo, no conforto da nossa preguiça, poderia dizer assim, eu falo por mim. Isso eu vou falar por mim, às vezes é preguiça mesmo, de levantar e tomar a atitude que precisa ser tomada por qualquer motivo que seja, sabe? Tá acomodado num trabalho, num relacionamento, numa vida sedentária de repente, ou algum sonho que você tem que tá na gaveta e você sempre olha e diz, eu queria tanto fazer isso, mas sei lá, acho que não vai dar certo, as pessoas não vão me julgar, ninguém vai ver isso com bons olhos, eu não tenho idade para isso, não tenho corpo para isso, não faz isso com você. Olha para Madame Bovary desafiando a sociedade aí, desafiando todos ao seu redor. Gente, ela se tornou adúltera, mas ela foi atrás do que ela queria. Ela foi atrás, ela tentou mudar a realidade dela. Ela teve coragem de correr atrás do que queria. Então que sejamos capazes disso também. Assim como Madame Bovary, que possamos, como mulheres, e eu falo isso aqui agora para as mulheres,
porque somos muito mais, mesmo hoje no século XXI, somos muito mais suscetíveis a ceder as nossas necessidades em prol do outro, dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, mas que hoje, a exemplo da Madame Bovary, nós consigamos desenterrar essa coragem dentro da gente para também nos olharmos e nos priorizarmos e sermos corajosas para fazermos algo por nós mesmas, tá? Não digo que desprezemos os nossos filhos como ela fez aqui com a Bertie. Não precisa chegar a esse ponto, mas que a zona de conforto, o medo, o comodismo nunca vai nos levar onde queremos. E a Madame Bovary está aí, é a prova disso. E aí o Charlie, voltando agora, saindo um pouquinho dessa autoajuda, não é o meu lugar aqui nesse canal, nunca foi. Voltando aqui para o Charlie, ele é tão... Gente, eu vejo o Charlie como um covarde, de verdade. Para mim o Charlie é um covarde. E ele é tão covarde que mesmo depois de saber que a esposa o traiu, mesmo ele não consegue nem sentir raiva dela, porque no fundo acho que ele sabe que ele foi incapaz de satisfazê-la, ele foi incapaz de dar a ela o que ela merecia, o que ela precisava, porque muito da Emma também era uma tensão sexual reprimida, sabe? Ele sequer imaginava que ela pudesse ter desejos, que ela pudesse querer satisfação. E deu no que deu. E aí, no último instante, ele não pensou em mais ninguém, não pensou em mais nada. Aqui deu a entender que ele também se mata, ou eu estou errada. Eu já li esse livro 2 vezes e a sensação a sensação que me deu foi essa, mas agora, conversando com vocês, não sei se foi bem isso. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, lendo aí junto comigo o que vocês viram. É a segunda vez que eu leio esse livro e é a segunda vez que eu fico com a mesma sensação, que ele causou a própria morte, mas eu posso estar enganada, então me corrijam aqui se eu estiver errada. E aí o Justin dessa vez me chamou a atenção também, porque eu vi que ele se sente culpado pela morte da Emma. Ela enganou ele, né, para ele se distrair, ela tomar o arsênico, e ele tinha um carinho pela Emma muito grande, e ele está lá sofrendo pela morte dela. O pobre do senhor Rouault também sente muito, já perdeu a esposa, já perdeu o filho, agora perdeu a filha. E o Romé, essa criatura, o Romé e o Lheureux são 2 criaturas assim que você coloca no mesmo pote e põe a tampa em cima e não abre mais, que eles não vão fazer falta para o mundo. O que vocês acham? Porque o Romé ali, a proximidade dele com as pessoas é por mero interesse, gente. O que eu consigo de vantagem com você, o que eu consigo com você. Tanto que quando o Bovary começa a ficar pobre, começa a ter penhora dos seus bens, começa a decair, ele não deixa nem os filhos aparecerem para brincar com a Berthe. Então, é por interesse. E nós vemos que ele tem esse senso assim, de importância, de querer ser muito, de se ver com essa grandeza. E aí entra a questão do bovarismo, né, que nós já vimos com a Emma, que é você sempre achar que tem algo maior para você. Você olha para sua rotina, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e você não se conforma com isso porque você sente que tem algo maior, que você deveria estar fazendo algo maior. Seu destino era mais grandioso. Tanto a Emma vive isso, talvez o Romé possa ser citado como um exemplo disso também, eu acho assim, mesmo sendo inculta no assunto, acho que ele poderia ser um bom exemplo. E o Lheureux é o que chamaríamos hoje em dia de agiota, né? Um belo de um trapaceiro, empresta, vende coisas a juros exorbitantes e tá ali, tomando conta de toda a Yonville, enganando todo mundo, passando a perna em todo mundo e tentando dominar a cidade, todo o comércio da cidade. Então, assim, são 2 pessoas que eu, sinceramente, acho que não fariam falta se fossem embora ou se deixassem de existir nesse contexto. Mas na vida real não dá para fazer isso, né? Existem pessoas assim e precisamos aprender a conviver com elas. Que aí vem essa outra questão, viver além das posses. Que o capitalismo nos impõe isso todos os dias. As datas comemorativas vão se acumulando no decorrer do ano, vão surgindo e as dívidas vão se acumulando porque a gente quer sempre suprir isso, quer sempre... E aí chega uma hora que a gente se vê afogado num mar de dívidas. E quem disse que
Dívidas não tiram o sono. Tira sim. Nos desequilibra, tira o nosso sossego. Foi o que aconteceu com a Emma, aconteceu com o Charlie e acontece hoje em dia com vários de nós. Então, eu acho que o Madame Bovary, ele é um livro que é uma estreia no realismo e não é sem motivo, tá aí, mais realista que isso impossível, nos traz várias lições que foi escrito lá no século, lá em 1800 e, enfim, século XIX, mas século XXI, estamos aqui abstraindo, tirando imensas lições dele. E é isso, meus amigos, hoje eu não quis me alongar muito, porque eu acho que eu achei uma leitura assim pesada, não sei vocês, mas eu achei pesado. Madame Bovary me deu muito o que refletir, espero que tenha dado muito a refletir para vocês também. E agora vamos pensar no próximo livro. Vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários dica do próximo livro. E vamos aos assuntos práticos. Até aqui, nós temos trabalhado 3 livros no canal. Vou confessar para vocês que a rotina é um pouco pesada para mim. É um pouco difícil. Eu vou terminei Madame Bovary agora, vou dar uma pausa. Estou flertando muito com Os Miseráveis, do Victor Hugo. Por quê? Porque segue essa temática da revolução, segue essa temática de uma França pobre, uma França em estado de calamidade. E aí nós já abordamos isso aqui vagamente em Madame Bovary, vamos abordar isso de uma forma muito profunda em O Conto das Duas Cidades, que semana passada não teve vídeo por alguns problemas aqui pessoais, mas essa semana, se Deus quiser, vai ter vídeo sim. E aí eu gostaria muito de entrar com Os Miseráveis, mas eu preciso de um tempo para organizar essa leitura, se for ele mesmo. Me deem a dica, me diz o que vocês acham, se tem um outro para sugerir. Mas aí eu vou precisar de um tempo para organizar, deixar umas leituras antecipadas, entender a temática do livro, me organizar bem, até porque Os Miseráveis é uma leitura, assim como A Pequena Dorothy, é uma leitura muito extensa, tem muitos personagens, tem muito diálogo, tem muita coisa para a gente refletir em Os Miseráveis. E é isso. Vamos seguir com um conto de duas cidades nas quintas ou sextas-feiras. Nas terças-feiras temos Tolkien. Eu sei que não é o forte do canal, mas se você que gosta da literatura clássica não deu uma oportunidade ainda, dá uma oportunidade para essa leitura. Eu prometo que você não vai se arrepender. Mas assim, começa pelo Senhor dos Anéis ou Hobbit. É uma literatura fantástica, mas é muito boa também. Eu acho que eu vou até fazer uns vídeos explicando um pouquinho a filosofia por trás desses livros, porque é muito legal. Mas dá uma chance, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E é isso, e aí vamos pensar no próximo livro, e eu gostaria que vocês comentassem por quê, porque eu já escolho, Os Miseráveis eu tenho aqui, mas é uma edição muito antiga, porque Os Miseráveis eu li a primeira vez, gente, acho que eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, alguma coisa assim. É uma versão bem antiga, então tenho que correr atrás de uma versão atualizada, não sei se houve alterações, tenho que correr atrás de uma versão atualizada, e eu tenho que começar a fazer umas anotações para ele, tá bom? Então, se vocês quiserem, por favor, comenta. E se vocês gostam desse conteúdo, não esquece de curtir. Vai levar 1 segundo só para vocês, mas vai ajudar muito o canal, vai me ajudar também, fazer com que o canal fique mais em evidência, vai ajudar a trazer mais inscritos, e vai ajudar a divulgar a leitura, fazer com que outras pessoas tenham acesso. E, gente, pessoas que leem são pessoas informadas, são pessoas que se tornam mais cultas, são pessoas que desenvolvem a mente, o intelecto, então só tem a ganhar, tá bom? E se você quiser apoiar o canal, tem sempre a chave Pix aqui na descrição do vídeo, no YouTube, e também na descrição lá no Spotify. Se você está me ouvindo pelo Spotify, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, do dia, que vai ter lá também a chave Pix. Acho que fica um pouco mais embaixo, mas tem lá a chave Pix.
Eu já tô mudando o discurso assim de, se você puder. Então, eu já tô mais assim, doe, porque vai me ajudar muito. Independente do valor. Eu tenho, acho que 1.300 inscritos. Se cada pessoa aqui doar R$1 por mês, já vai me ajudar muito. Essa semana, eu vi um canal bem antigo no Spotify em que a pessoa teve que precisou parar para que fosse trabalhar fora, porque não estava dando conta, né? E do lado de cá, gente, existem necessidades que batem na nossa porta. Aqui as urgências também não param. Todos os dias chegam boletos, todos os dias chegam problemas. Do lado de cá, nós, narradores, temos uma vida. Do lado de cá, esse material, ele tem um custo. Nós precisamos pagar programa de captação de áudio para captar um áudio bacana, app de edição, app de conversão de vídeo. Então, assim, tudo isso tem um custo. E na maioria das vezes nós arcamos com esse custo sozinha. Do ano passado para cá, eu ganhei uma apoiadora muito fiel, que é a Sônia. A Sônia nunca me falta. Sônia, eu tenho que te agradecer porque você acreditou no canal desde o início. Desde o início a Sônia acredita no canal e todo mês ela é muito fiel. E isso para mim passa uma mensagem muito boa, sabe? Saber que alguém está acreditando no meu trabalho. E aí de lá para cá também algumas outras pessoas passaram a acreditar e passaram... Mas se cada pessoa que está aqui me ajudar com R$1, gente, dá para conseguir conciliar tudo, dá para conseguir levar o canal, trazer mais trabalhos, mais livros, dá para melhorar também a qualidade dos vídeos, a qualidade da edição, e assim, todo mundo ganha. Eu ganho, vocês ganham e dá tudo certo. E quando eu vi a menina desistindo, eu confesso que eu fiquei triste, porque é um canal muito bom também, sabe? Eu acompanho, são outros livros, são outras discussões, e eu bebo muito de lá, para me inspirar, para trazer aqui, para fazer essas discussões, principalmente esses pós-leitura. E eu fiquei triste, confesso que eu fiquei triste, porque quem faz isso faz por amor. E ter que desistir tem um custo psicológico, sabe? Fere um pouquinho, causa uma tristeza na gente. E aí eu fiquei pensando, eu espero nunca precisar fazer isso com o meu. Espero que nunca chegue ao ponto de ter que desistir do canal, porque... isso aqui virou um filho para mim, sabe? Eu trato como se fosse um filho mesmo. Eu tenho compromisso, eu tenho esse horário. Eu gravo muito pela manhã, enquanto as minhas filhas estão na escola. Então, é um trabalho. Todos os dias pela manhã eu venho, gravo, já faz parte da minha rotina. E eu não consigo me ver não fazendo isso. Eu espero continuar fazendo assim por tempo ilimitado. Que além de tudo é um projeto de vida. Eu me sinto contribuindo com a humanidade, contribuindo com o mundo de alguma forma, deixando esses vídeos aqui disponíveis, deixando essa leitura disponível para qualquer pessoa que queira, qualquer pessoa que tenha acesso, tá bom? Então é isso, meus amores, muito, muito, muito obrigada, você que chegou até aqui, que acompanhou mais esse livro comigo, muito obrigada mesmo, e até o próximo vídeo, nos vemos na quinta, ou amanhã, né? Na quinta ou sexta-feira com um conto de 2 cidades. E é isso. Um beijão para vocês e fiquem com Deus. Você acabou de ouvir mais um episódio de um audiolivro aqui do canal Lendo Entre Linhas. Esse episódio contou com o apoio de Sônia Maria, Érica Ferrari, Vanessa Lopes e Fernanda Sintra. Se assim como elas, você desejar ser uma apoiadora aqui do canal, basta fazer a sua contribuição através do link listados na descrição do vídeo ou através da chave Pix também listados na descrição do vídeo. A sua contribuição ajuda muito na manutenção e continuidade do canal. E se você gosta desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar me dizendo o que está gostando, as suas impressões e o que está achando dos audiolivros. Um abraço e até o próximo capítulo.